disposição e alegria. Somos gratos pela sua proteção, Senhor, e por termos a coragem de seguir adiante para aprender a enfrentar as nossas dificuldades. Pedimos que nos ilumine, Senhor, e guie sempre os nossos passos para andar no caminho do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje, para nossa satisfação, nossa alegria, nós temos a nossa companheira, a Dulce, para fazer a explanação, que vai nos falar sobre o homem de bem. Vamos vibrar por ela, para que o material que ela trouxe para nós possamos entender tranquilamente o que ela vai passar para nós hoje. Obrigado, Pingo, pelas palavras de ajuda que a gente nesse momento precisa. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que todos sejam bem-vindos a essa casa de luz, de amor e principalmente de caridade. Que a gente se sinta caridoso por estarmos aqui, orando uns pelos outros e nos ajudando sempre. Hoje a gente vai estudar, vai refletir um pouco sobre o roteiro 3 do ESE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Um tema que eu gosto. E quanto mais eu leio, eu vejo que eu ainda estou muito longe de ser um homem de bem. Esse tema, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: sede perfeitos. E tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto o Livro dos Espíritos, o homem de bem é descrito como aquele que se esforça para viver em harmonia com os princípios morais, ensinado por Jesus, buscando sempre a justiça, o amor e a caridade na sua vida cotidiana. Este ideal de homem de bem, o mestre veio nos exemplificar, porque cada atitude do mestre, aqui quando esteve com a gente, encarnado como ser humano, foi sempre nos ensinar como vivia ou como se deve viver o homem de bem. E ele nos deixou a última parte, eu digo assim, quando ele atravessou aquele deserto e chegou com sede lá, no outro lado, ele ainda deixou para nós a parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano é uma síntese do homem de bem. Simples, mas com atitude voltada para a caridade e o amor ao próximo. E ali ele diz bem certinho para nós que não adianta a gente ter status, não adianta a gente aprender as coisas teoricamente, mas sim praticar. Porque por ali, naquele momento, passou um levita, passou um sacerdote, e apenas olharam. E o samaritano, que era uma pessoa que não era nem bem vista naquele momento, naquela sociedade, desceu e ajudou. Então, esse exemplo Jesus ainda nos deixou antes de receber o sacrifício dele de cruz. E esse ensinamento deixou assim: a verdadeira caridade não faz distinção
e age com compaixão, generosidade e humildade. O próximo é qualquer um que precise da nossa ajuda. Pode ser da família, pode ser um amigo, pode ser um estranho. Qualquer um que a gente encontre na nossa frente. O nosso próximo é o que está ao nosso lado nesse momento. É o nosso próximo. Toda a moral de Jesus, ela é resumida na caridade e na humildade. Foi isso que ele veio nos ensinar. Porque lá em Moisés já tinha os 10 mandamentos. E ele só acrescentou amar a Deus e amar ao próximo. Essas duas virtudes são opostas ao orgulho e ao egoísmo. E são apresentadas como condição essencial à felicidade futura. A nossa felicidade futura. Quando Jesus nos diz assim, bem-aventurados os humildes, os misericordiosos, os puros de coração. E ainda diz mais, amai os vossos inimigos, porque os amigos é fácil. E perdoar para ser perdoado. Ele nos deixou isso como exemplo, há mais de 2000 anos. O Espiritismo, ele não cria uma nova moral, mas explica, aprofunda a moral do Cristo. Torna ela mais compreensível e fácil de praticar. Faculta ao ser humano uma fé raciocinada, que fortalece, que tem a vontade de se transformar. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Então, gente, o homem de bem, a gente sabe que é aquele que faz tudo certinho. Será? Será que é realmente esse o homem de bem que Jesus veio nos exemplificar? Só o que faz tudo certinho? Não. O homem de bem é o que busca se transformar todos os dias, tentando se melhorar. Isso me deu... Olha, eu confesso para vocês que nessa hora eu senti um alívio. Sinal que eu estou a caminho. É difícil, mas eu estou a caminho. Segundo o Espiritismo, o homem de bem é o que pratica a lei, vive com sinceridade, se dedica ao próximo. Pratica a lei de justiça e amor, né? Ele não é um ser perfeito, como eu falei, mas ele vive comprometido com o esforço contínuo na sua autotransformação. Como será essa autotransformação do homem de bem? O homem de bem, no final do dia, ele se questiona. Ele lembra do dia, desde a primeira hora até a hora que ele deitou. O que ele fez? Se ele fez algo errado, ele tenta se policiar. Ele tenta se melhorar. O homem de bem não guarda rancor. Ele perdoa as ofensas. Ele tem fé, mas não tem uma fé cega. O homem de bem sabe que o que ele planta, ele vai ter que colher. Porque plantar não é obrigatório, mas a colheita é. O homem de bem busca reconhecimento ou recompensa pelas suas boas ações? Não. Ele faz ocultamente. Por convicção moral. E é isso que nós temos que aprender. Quando a gente fazer algo, não precisa que alguém saiba o que a gente está fazendo. Apenas fazer o bem. O homem de bem, ele age diante da sua própria consciência, examinando os seus atos.
E também, o homem de bem pode ser espírita, como pode ser católico, como pode ser evangélico, umbandista ou outra religião. O homem de bem jamais vai questionar a religião do outro, vai respeitar. Porque toda religião é um caminho para Deus. Mas qual é o objetivo mesmo do homem de bem? Qual é o objetivo do homem de bem que Jesus veio nos exemplificar? Progredir. Por isso a gente reencarna e reencarna várias vezes. E vai reencarnar muito mais. Porque a gente tem que progredir. Sempre. Se alguém nos ofende injustamente, como a gente age diante dessa situação? Xingamos, nos irritamos muitas vezes, alimentando ainda as nossas mágoas, ficamos sentidos, revidamos muitas vezes a ofensa. Ah, o cara me xingou, por quê? Eu não mereço. E como o homem de bem faria? Ele não ia revidar. Perdoaria, sinceramente, porque o outro podia estar em desequilíbrio. E ainda ia orar por aquela pessoa. Esse é o homem de bem. Essa hora eu achei muito longe eu estou dessa parte. Muito longe ainda. Essa é a grande diferença. Enquanto muitos reagem com impulsividade, o homem de bem escolhe agir com consciência. Ele não é passivo nem diferente, mas firme em seu compromisso com o bem, demonstrando que a verdadeira força está no domínio de si mesmo e na prática do amor diante das injustiças. Então, esse é um dos exemplos do homem de bem. Ele não revida, ele não xinga. Como o mundo seria bom se existissem muitos homens de bem no mundo. A gente está reunido num grupo e alguém começa a falar mal de alguém. Como será que a gente age? Se afasta? Fica em silêncio? Ou ainda coloca a lenha na fogueira, fala mal ainda da pessoa que não está ali presente? Como faria o homem de bem nessa parte? Ele não ia participar dessa conversa. Ele evitaria julgar. E, se possível, ele ainda defenderia essa pessoa com a caridade. Que falasse quando a pessoa estivesse presente, não quando estivesse ausente. Relembraria a parte do mestre quando diz: chama no privado primeiro para falar de algo, não no particular, não no público, e muito menos longe da pessoa para se defender. Esse seria o homem de bem. Enquanto muitos se deixam levar pela curiosidade ou pelo impulso de criticar, o homem de bem escolhe o caminho da responsabilidade moral, da prudência e da compaixão. Ele sabe que o que dizemos sobre os outros também revela quem somos. E quando eu estou falando do outro, eu estou mostrando que eu sou uma pessoa mesquinha, má. Vemos alguém numa situação de necessidade material. Muitas vezes a gente vê alguém pedindo alguma coisa e a gente diz: mas é mais forte que eu, com toda a saúde aí. Por que não vai trabalhar? Eu trabalho todo dia. O homem de bem, ele não ia questionar. Ele ia praticar a caridade de forma consciente e sincera. Ia oferecer apoio material e moral.
ensinar os ensinamentos do Cristo. Ele não julga pela aparência o homem de bem, e nem pela condição social. Enquanto muitas pessoas vejam apenas o lado exterior de alguém, o homem de bem enxerga muito além. Ele enxerga com empatia, com respeito, espírito solidário. A gente vive muito de aparências. Às vezes a pessoa é rica por dentro, mas por fora não é. Às vezes não sabe nem conversar direito, mas dá uma palestra que, olha, nossos ouvidinhos aqui ficam vermelhinhos. E a gente sai pensando, que pessoa mais sábia. Como a gente age quando cometemos um erro? Nós cometemos um erro. Ou ferimos alguém com palavras e atitudes. Às vezes, para justificar o nosso comportamento, a gente coloca até a culpa no outro. É assim que muitas vezes a gente vê na rede de televisão, na internet, o que acontece? A culpa é do outro. Eu fiz, mas a culpa é do outro. Nem para se justificar a gente tem a humildade. E o homem de bem, ele ia reconhecer o erro. Ele ia se justificar. Pedir desculpa, sinceramente. Ia refletir sobre suas atitudes. O homem de bem não se vê como perfeito, mas como alguém em constante processo de aprendizado. Ele entende que errar faz parte do caminho. E o mais importante é ter coragem de corrigir-se e agir com amor e responsabilidade. Errar é humano. Só que a gente tem que admitir. Muitas vezes, quando estamos assumindo cargos de autoridade, seja em casa, no trabalho, na família, qualquer lugar, nos deixamos ser influenciados por orgulho, sem ouvir a opinião de ninguém ao nosso redor. Tomamos decisões. O homem de bem, ele usa a sua posição não para se servir e nem para dominar alguém. Ele agir com justiça, com humildade e também com empatia. Porque o homem de bem, ele está sempre em busca de uma construção coletiva. Enquanto muitas pessoas veem a autoridade como um privilégio, o homem de bem a vê como um dever. Ele sabe que quem muito recebe, muito deve oferecer, e que o verdadeiro líder é aquele que guia com amor, retidão e espírito de serviço. E como nós agimos diante das provocações? Muitas vezes, quando somos provocados, a nossa reação é de raiva. Respondemos na mesma moeda. Vamos lá no tempo de Moisés, dente por dente, olho por olho. O homem de bem não tem a calma, o equilíbrio emocional. Ele não responde à provocação. Se afasta sempre que possível e busca promover a reconciliação. Enquanto muitos se deixam levar pelo impulso de reagir, o homem de bem escolhe o caminho da serenidade e do entendimento, sabendo que controlar as próprias emoções é um sinal de verdadeira força. Jesus nos deixou esse exemplo de homem de bem, desde o início.
toda a sua trajetória aqui. Ele veio nos ensinar o amor, principalmente, e a caridade. Em todos os exemplos da vida do Cristo, foi voltado para isso. Estava um dia Divaldo, quando ainda estava encarnado aqui, há pouco, foi para a parte espiritual, estava em casa e recebeu a notícia que um amigo dele havia infartado. Então ele foi ver esse amigo no hospital e quando chegou lá, o amigo já estava um pouco melhor e pediu para ele ler o Evangelho para ele. E Divaldo abriu o Evangelho. E quando ele abriu o Evangelho, ele leu o textinho em cima e disse, eu vou procurar outra. Ele disse, não, leu o que tu abriu aleatoriamente. Ele disse, não, eu vou abrir outra parte. Ele disse, não, lê essa parte que tu abriu. E a parte falava assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. E daí o cara disse que era para ele leu, né? Daí leu a partezinha, daí o amigo dele disse, olha, Divaldo, eu até agradeço que hoje eu não era um homem de bem, porque não morri. Mas prometo que daqui para frente eu serei um homem de bem. Né? E daí eu fui lá olhar essa parte lá no Evangelho e dizia assim, que quando morre alguém, quando alguém se machuca ou cai de algum lugar, não, e sofre, a gente diz, bah, se quebrou todo, mas se fosse um homem de bem, teria morrido. Por que essa parte? Porque se fosse um homem de bem, teria cumprido já tudo aqui. Ele já tinha feito a parte dele. Então, ele não precisava mais ficar aqui. E, às vezes, a gente ainda diz mais. A gente diz assim, aquela pessoa é tão ruim e o outro morreu tão bom. A gente questiona, às vezes. Mas aquele que morreu era um homem de bem. Então, a gente tem que levar esse consolo. Porque se a gente ainda está aqui, nesse mundo, né, tentando evoluir a cada dia, é porque nós ainda não somos homens de bem. Estamos a caminho. Estamos evoluindo a cada dia. Tentando nos transformar. Às vezes é difícil, porque a gente veio com muita coisa para nós nos burilar. E são essas coisas que a cada dia a gente encontra no nosso caminho. No nosso serviço, na nossa casa, às vezes com o vizinho. São coisas que a gente tem que aprender e que todo dia bate na nossa casa. E se a gente pede para Deus, ai, Senhor, me dá paz, eu preciso descansar. A gente encontra um monte de criança para cuidar. Por quê? Porque Deus está ensinando para nós ter paciência. E é assim no nosso dia a dia. Enquanto nós não aprendermos o que Jesus veio nos ensinar, a sermos pacientes, benevolentes, caridosos, não só de dar comida, mas de levar a palavra, de dar um abraço. A gente vê tantas pessoas passando por tantas dificuldades, mas dificuldades interiores, que elas não estão conseguindo. E passam por nós, e a gente não percebe porque tem um sorriso estampado. Era nosso mesmo. Mas talvez se a gente conseguisse sentar um pouquinho, conversar um pouquinho, quebrava a barreira. E a gente ia descobrir o que estava acontecendo. Isso é o que Jesus nos pede. Isso é ser homens de bem. Ajudar uns aos outros. Com bens materiais e também
com os ensinamentos do Mestre, que é a moral de Cristo. E aqui, para encerrar, eu vou ler uma mensagem. Encerramos aqui nossa reflexão sobre o homem de bem, certos de que essa jornada, ela não termina com o fim desta palestra. E eu acredito de coração que a nossa jornada está apenas começando. Pelo contrário, agora é que ela realmente vai começar dentro de cada um de nós. Ser homem de bem não é um título, mas uma construção diária, feita de escolhas conscientes, de empatia, honestidade e coragem moral. É um esforço silencioso, mas poderoso, de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Não ter aplausos. Que possamos sair daqui mais comprometidos com a transformação nossa interior, com a prática do bem, com a escuta sincera e com o respeito ao próximo. Que sejamos, enfim, agentes de paz e de luz no mundo em que vivemos. Que possamos ser luzes para tantos irmãos nossos que estão na escuridão, não na nossa escuridão da noite, mas na escuridão da alma, da tristeza. Às vezes, numa situação financeira, que a gente possa falar, que a gente possa orientar, ser luz. Agradeço a todos pela presença e pela escuta. Que sigamos em frente, buscando sempre ser melhores do que fomos ontem. Muito obrigada a todos e fiquem em paz. Obrigado, Maria Lúcia. Muito boa explanação. Acho que todo mundo entendeu, né? Do jeito que ela explicou, deu para todo mundo entender. O homem de bem. No início, oramos por nós. Agora, vamos pedir por todos os irmãos que estão sofrendo, seja por problemas de saúde, nos hospitais ou em seus lares. Pelos irmãos que estão desabrigados, sem o agasalho e sem o alimento necessário. Vamos agora para a nossa passe coletivo. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e receber da espiritualidade bondosa as energias de cura para o nosso corpo e para o nosso espírito. Receber o consolo para nossas aflições e a paz que tanto buscamos. E agradecido dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para o Evangelho aqui na Casa Espírita amanhã, às 19 horas. Ou acompanhar pelas redes sociais. Boa noite a todos, boa semana a todos e vamos em paz. Isso.